na semana de maio, né? Chegando ali no mundo material, a gente está comemorando a Semana das Mães, né? E eu tenho aqui 3 mães, por isso que eu abri dizendo 3 guerreiras, 3 poderosas, e aqui nós temos 3 profissionais, 3 mães, né? Então, assim, eu vou chamar ex-presidente da Federação Espírita de Rondônia, mas é uma mãe de 7 filhos, hein? 11. Veja bem, essa mulher não é poderosa. Marta, com você, minha irmã. Agora eu deixo você falar. Obrigada. São 11 filhos, viu? 13 gatos e 8 cachorros. Mas Joana, ela é aquele arquétipo, né, daquela mulher que vive a solidão ideológica dentro do lar, que está, em termos de dimensão espiritual, à frente do companheiro, consegue enxergar além, consegue ver a vida de um ponto de vista superior. E ela então, justamente por ser alguém inteligente, alguém que consegue fazer raciocínios melhor elaborados, percebe que teria muita dificuldade para que as suas ideias fossem aceitas pelo companheiro. Provavelmente casou-se em circunstâncias, sabe lá quais, não é? Não sabemos se foi um casamento arranjado, se estava apaixonada, mas enfim, durante a vigência da relação, ela então percebe essa distância, essa diferença. Ela não estava ao lado da pessoa que ela supunha que estaria quando se casou com ele. E isso aqui na nossa dimensão, evidentemente que, como Jesus esclarece a ela tinha uma tarefa ao lado daquela pessoa, não é? Mas eu já vi muitas interpretações desse texto de Joana e que me pareceram interpretações um pouco equivocadas com relação ao papel dela ao lado de Cusa e ao que Jesus estaria devolvendo ela para realizar. Já algumas companheiras disseram, eu não dou conta do que Joana fez, porque aí falam da sua relação, do seu casamento, onde existe violência física, violência moral. E então muitos interpretam que Jesus estaria devolvendo Joana para uma situação de tortura no lar, quando hoje as nossas próprias leis dizem que isso é absolutamente inaceitável, nossas leis que são falhas. No entanto, no caso de Cusa, era aquela solidão ideológica. Não consta que ele fosse violento domesticamente falando, né? É muito importante que nós prestemos atenção nisso. Pelo contrário, Jesus inclusive diz para ela, né, que ela se esforçasse no silêncio, quer dizer, não discutisse muito, mas que se ela fosse convocada a algum tipo de esclarecimento, portanto, ela parece
ser aquela pessoa muito, vamos dizer, semelhante à Cláudia, né? Com aquela pessoa que orientava o marido. Então, ela sendo convocada ao esclarecimento, que ela usasse do verbo doce ou enérgico, conforme a circunstância. Então, veja que ela não era uma pessoa submissa do ponto de vista de suportação de tortura doméstica. Nós não podemos interpretar dessa maneira, né? Às vezes a gente vê isso, né? Justificando posições que não são mais aceitáveis, porque numa relação nós sabemos que existem deveres de ambos os lados. No caso, Jesus está falando que ela havia se consorciado com uma pessoa precária do ponto de vista espiritual e que cabia a ela amá-lo, orientá-lo, esclarecê-lo pelo exemplo, manter-se fiel e perseverante, como a nossa companheira Marta disse, perseveros, né? Ser sério. Hoje essa palavra também pode ser substituída, que está muito em voga, né? Ter foco, né? Você saber exatamente aquilo que é o seu objetivo e manter-se nesse caminho com seriedade e não de uma forma que não tenha um planejamento, que não tenha uma, vamos dizer assim, uma análise correta de o que precisa ser feito e o que eu posso fazer nessa circunstância. Então, a perseverança, ela é sim uma virtude. Que é a virtude, né? A virtude, ela é o resultado do progresso que já foi feito. Então, a virtude, a pessoa que conseguiu se esforçar ao ponto de adquirir uma virtude, ela não perde mais essa virtude, né? Porque ela é um resultado. É algo que já se incorporou. Então, a perseverança, ela precisa ser também para nós um objetivo. Porque para conquistarmos essa virtude, a perseverança, nós precisamos antes conquistar outros patamares de entendimento, para que possamos dizer que somos perseverantes nisso ou naquilo, não é? Então, a primeira, vamos dizer assim, primeira exigência que se vai fazer para que possamos chegar até a perseverança é subirmos na plataforma da humildade, né? Humildade. A humildade, ela é a base de tudo, né? Nós nem podemos dizer que tenhamos encontrado Deus se não quero perguntar se está instável a internet. Poderiam me responder pelo chat? Deixa eu ver aqui. Nesse ponto que a Márcia, acho que ela caiu. Então, eu queria perguntar se estava instável. Eu estou pensando de entrar com o telefone, porque já caí várias vezes. Pode ser? Ou tá dando? Vamos terminar aqui. Vamos concluir essa parte, que aí na roda você volta. Isso, tá? eu volto com o telefone. Isso, eu acho que o computador está dando problema. Então, como eu estava colocando, né? A humildade, ela nós temos que ter como um objetivo
A humildade vai nos levar para um raciocínio de submissão às leis de Deus e, portanto, vai fortalecer a nossa fé, não é? Depois que a nossa fé, que a nossa capacidade de enxergar além, de enxergar o que queremos, que é isso que a fé faz, né? Porque ela está na razão, nessa capacidade que nós vamos tendo de fazer essas conexões. Então, quando nós conseguimos enxergar lá na frente, nós vamos desenvolver em nós a disciplina, que é levantar de manhã com esse objetivo e ir fazendo, mesmo que a nossa vontade ainda não esteja tão fortalecida assim. E então, a partir da disciplina, nós vamos conseguir perseverar, né? Manter seriedade, manter firmeza, manter objetivo. Então, o que Jesus faz com a Joana é justamente isso. Vai, minha filha, volta, se humildifica, porque ela, de certa maneira, estava dizendo que tinha um marido que estava muito aquém dos diálogos que ela desejava entabular em casa. Não deixa de ter aí uma ponta de orgulho do próprio conhecimento, da própria religião. E Jesus vai, volta, se humildifica, esforça-te no silêncio. Imagina uma pessoa com alto conhecimento intelectual, né? Ter que se abaixar e ver o marido realizar tantas coisas que ela abominava. Então, a humildade. E Jesus também fortaleceu nela a fé. E com isso, ela foi se disciplinando e manteve o seu foco, a perseverança. A partir daí, todas as outras virtudes foram conquistadas a ponto de que ela, como disse a nossa companheira Leide, ela teve que dizer ao filho que ambos iriam perecer. Imagina o grau de visão que essa pessoa teria que ter da vida futura, né, da vida espiritual. A visão dela, e Jesus dá essa lição, desse processo que ela teria que passar para alcançar a perseverança, a partir de então a esperança, a própria caridade que vai exigir tudo isso antes, essas conquistas antes, e finalmente se entregar em holocausto sem nenhum medo, né? Então, é basicamente isso que eu teria para contribuir com vocês. Eu acho que... Eu agradeço demais. Tá bom. Então, eu agora... Pode falar, Márcia. Pode falar. Eu vou sair pelo computador e vou entrar pelo telefone, que eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, a gente tem aí vários companheiros nossos que estão assistindo essa primeira rodada aqui, que é um momento onde cada convidado faz uma fala introdutória para a gente agora